Noite. Boa noite, bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional, que está aqui todas as semanas para vos falar um pouco mais sobre educação, sobre a importância de sabermos comunicar para nos podermos relacionar com as nossas crianças e jovens. Meus queridos, antes de mais, quero-vos pedir desculpa por esta horrível voz que está aqui assim não preparada para lives nem para cantorias, mas hoje cantei que me desunhei com os meus meninos, não é? Isso também não ajudou, mas é assim a vida. Quer dizer que eu vou tentar falar um pouco mais devagar e vou tentar também falar, beber mais água ao longo da nossa reflexão de hoje, ok? Então, hoje vamos falar sobre esta não é objetivo, mas sim este propósito enquanto profissionais de educação. Mais uma vez, esta leve é mais direcionada para o profissional de educação, mas também para ajudar também os pais, neste caso a família, a perceber mais os, de como um profissional de educação se pode movimentar. Quais os autores que falam sobre, ok? Também é bom, é uma forma de também envolvermos a família nestes nossos propósitos de saberem mais sobre aquilo que um professor faz. Quem diz um professor, diz um educador, diz um monitor, enfim. E hoje trago-vos, mas antes de falar sobre o que é que vos trago para ler, não é? Queria-vos também dizer que todo este fim de semana foi um fim de semana dedicado à educação, não é? A Easy Minatel esteve cá em Portugal, este fim de semana, com 3 dias em Portugal, 3 dias de evento, ok? Sábado, domingo e segunda. E nesse sábado esteve aqui no Montijo. E realmente foi mais um momento em que eu pude enaltecer, digamos assim, movimentar, fazer o movimento sobre a minha vertente mais investigativa em relação à educação. Como assim, João? Muito simples. Só me colocando como profissional de educação, só me colocando nestes contextos em que eu posso aprender com outras pessoas que estão na área ou que estão em áreas assim mais, não digo parecidas, mas que tenham relevância, ou seja, com assuntos de relevância para, por exemplo, psicologia positiva, por exemplo, mindfulness. São áreas que propriamente não têm a ver com a educação, mas que se interligam com a educação, ok? Estou aqui fartinha de falar sobre um livro que eu gosto muito, que fala sobre psicologia positiva na educação, não é? Optimismo para educar. Se não estou em erro, acho que é assim o livro. Então, todo este fim de semana, que eu tive o privilégio de acompanhar a Isa nestes 3 dias, eu estive com ela no evento aqui do Montijo, óbvio, porque foi organizado pela Ecologia Educacional e que foi um sucesso, ok? Estive no Simpósio da Alegria também no domingo e depois fui com a Isa para o Porto para mais um evento onde ela pôde partilhar aquilo que ela veio trazer, que foram 5 inteligências para lidar com crianças e jovens. 5 inteligências de quem? Do adulto, não é assim? É o adulto cuidador, é o adulto que tem a responsabilidade de se atualizar. E é isso que nós somos. Somos atualizadores, somos investigadores. Porque para nos podermos atualizar, será necessário fazermos um trabalho de casa e de pesquisa no sentido de encontrar o que é que nos faz sentido. E para que nós possamos encontrar o que nos faz sentido, enquanto profissionais, até enquanto pais, não é? O que é que nos faz sentido procurar? Quais são os nossos pontos menos bons para fazer crescer, não é? A relação com a nossa criança? É preciso que tenhamos consciência deles. E como é que nós podemos ter consciência de uma coisa que ainda não está consciente em nós? Escolhendo bem aquilo que está à nossa volta, ou seja, escolhendo bem quem seguimos na internet, ok? Escolhendo bem os livros que escolhemos para ler, escolhendo bem os profissionais, ou indo falar com os profissionais que estão efetivamente no terreno, que fizeram um trabalho de estudo sobre, ok?
E para mim faz-me todo o sentido, porque a Isa Minatel é uma psicopedagoga, ok? Psicologia positiva, quem? Doutor Alfredo Leite, não é? Então, nós vamos criando referências que nos vão acrescentando enquanto pessoas, não é? Enquanto, neste caso também, profissionais de educação. Então, para mim, é com muita satisfação que passei este fim de semana todo a fazer este caminho de investigação, porque realmente é aquilo que a ecologia promove, é aquilo que a ecologia se faz valer, que é o facto de conseguir pesquisar e encontrar em várias temáticas este entrelaçar de forças numa estrutura que tenha o objetivo de quê? De promover maior relação, uma maior consciência sobre a nossa forma de nos relacionarmos com as crianças, de educar as crianças, ok? Ter uma consciência sobre como podemos fazer as coisas. E não só aquilo que nos foi ensinado já lá atrás, há muito tempo, mas conseguindo, através daquilo que nos foi ensinado lá atrás há muito tempo, honrando essas aprendizagens, mas fazendo uma separação do que nos faz sentido, do que é útil agora. Porque realmente nós vivemos no agora, ok? Temos as nossas bases, tudo aquilo que vem para trás, foi-nos construindo enquanto pessoas, contudo é preciso ter uma sensibilidade, uma consciência de que é preciso saber separar aquilo que nos faz sentido, aquilo que nos é útil agora. O que acontece, lá estou eu, hein? Eu disse que ia falar mais devagar, mas não estou a conseguir, já sabia. O que acontece, não só enquanto pais, mas também enquanto profissionais de educação, é que nós muitas vezes estamos a repetir coisas que nos foram ditas e ensinadas, sempre se fez assim, sempre foi assim feito, e não nos questionamos. E é aí que entra esta vertente do profissional, do professor investigador. E aquilo que eu vos trago hoje, para não alongarmos muito a nossa live hoje, para vocês não estarem a ouvir a minha voz de cana rachada, ok? E para que eu amanhã possa cantarolar ainda muito mais com as minhas crianças, trago-vos um texto que me chegou através da formação que estou a fazer neste momento, a pós-graduação em Educação Especial, do qual tenho muito, muito orgulho e estou muito expectante, porque ainda falta muito tempo até março, só que não é? Mas pronto. Este texto é de Isabel Alarcão, uma das profissionais que fala muito sobre o efeito e o sentido do professor investigador. E é um texto um excerto muito, muito bom de um cadernos de formação para professores, número 1, de 2001, ok? E neste excertozinho, neste bocadinho, né, de texto, diz aqui muitas coisas interessantes. Eu não vos vou contar tudo, não vos vou ler tudo, mas uma das implicações, por exemplo, uma das nuances sobre esta vertente do profissional, do professor investigador, é exatamente as implicações que esse conceito tem no exercício da sua própria profissão e na formação de professores, ou seja, na formação base. Qual a vertente primordial de quando se está a formar enquanto profissional de educação, ok? Não só sobre conteúdos, mas sim sobre as características, as competências necessárias para um profissional de educação, para que tenha esta vertente de investigação, de ser um investigador da educação. Então, Alarcão diz-nos assim desde o início, não é? Isabel Alarcão começa assim numa das outras folhas, não logo no início, mas diz assim: ser professor investigador é, primeiro que tudo, ter uma atitude de estar na profissão como intelectual que criticamente questiona e se questiona. Só esta pequena frase nos remete para uma reflexão. Como vos disse há pouco, como é que nós ganhamos consciência daquilo que não está ainda inconsciente em nós? É exatamente fazendo perguntas. Sempre se fez assim. Poderá ser feito de outra forma? Por que razão alguns alunos conseguem e outros não? O que é que eu preciso de fazer? Com quem eu preciso de falar? Com quem é que eu posso inspirar? Ok? Então, logo esta pequena frase me faz, não é? Falar sobre o fim de semana que passei mais uma vez.
não é? É exatamente, nós temos esta noção de que a nossa profissão não é estanque. Não, cada profissional, agora vamos aqui não só para a educação, mas para as outras áreas. Um médico, um advogado, enfim, só assim nestes 2 exemplos, nenhum deles fica estagnado ao longo da sua vida. A medicina vai sempre alterando, vai sempre atualizando. Infelizmente estão sempre a nascer doenças novas. Graças a Deus, não é? Graças a Deus e às pessoas estão sempre a nascer curas novas. Porquê? Porque a investigação continua a ser feita. Correto? Um advogado. A lei não é alterada, os decretos-lei não estão sempre a ser reformulados. Por que razão é que nós, na educação, por vezes parece que ficamos lá atrás? Não em termos de documentos, mas em termos de mentalidade de um profissional de educação. E é aí que eu quero chegar. Não por isso é que eu comecei a falar que esta live estava mais virada para profissionais, mas não, porque os pais nesta live terão um acesso a nomes que são estudados na educação, por profissionais de educação, mas também no sentido em que esta consciência sobre a nossa mentalidade de investigar, de querer saber mais, de refletir, de fazer perguntas em relação ao que nos rodeia, não é algo só da escola. Porquê que eu falo muitas vezes sobre o profissional de educação? Porque a nossa responsabilidade é dupla. Porque nós escolhemos esta profissão para ter, não é? Para seguir, e esta profissão está-se a relacionar com outros, não é? Não tem não é só com conteúdos. Tem a ver com a parte humana. Os alunos, ok? Não podemos olhar para uma turma deste ano, não podemos olhar da mesma forma como uma turma que nós tivemos há 5 anos atrás. Correto? Todos nós falamos disso, todas nós vamos concordar que sim, certo? E o fazer, ok? E o fazer. Então, esta frase é deliciosa, que é a atitude de estar na educação como um profissional, como um intelectual, que criticamente questiona e se questiona. Criticamente questiona. Criticamente questiona. Este criticamente, nós estamos aqui a falar dos achismos, das opiniões que não são estruturadas e organizadas da nossa mente, ok? Mas sim de uma opinião alheia, sem base, ok? Então, criticamente questiona é aquele que vai procurar por que razão é assim feito e não de outra forma. Quem teve maior sucesso na relação com colegas que têm alunos ou que nas reuniões aquele professor nunca diz mal daquela turma ou dos elementos da turma, dos alunos. O que é que ele faz? Como é que ele está na turma? Ok? Então, que questiona criticamente é necessário o quê? O espírito crítico. Certo? Como é que nós treinamos isso? Não é só na escola. Não é? Mais uma vez, um profissional, antes de ser profissional de educação, é um ser humano. Correto? Então, um ser humano que escolhe esta profissão, a sua característica principal será essa. A mentalidade de crescimento, de saber que eu tenho que evoluir. Por mim, enquanto profissional, enquanto ética profissional, mas também por eles, que necessitam, têm outras necessidades, que são pessoas individuais no grupo. Okay? Não são só os conteúdos. Então, que tipo de relação eu quero ter com os meus alunos? Olha que pergunta interessante na nossa reflexão. Que tipo de relação eu quero ter com os meus alunos? Que necessidades tem este grupo de alunos com esta faixa etária? Claro que eu estou a falar assim numa macro, ok? Macro ideias. Gostei muito de uma frase da Isa deste fim de semana, que foi: inspirem-se naquilo que ouvem, mas inspire naquilo que ouve, mas depois respire a sua realidade. O que é que isto quer dizer? Além daquilo que eu vos disse há pouco, que é escolherem criticamente quem seguem, com quem falam, em termos de educação, que livros, escolher bem os livros de autores que tenham uma base científica em relação à educação, ok? Mas sempre levando, ou seja, inspirem-se nessas pessoas, mas depois tenham a capacidade de levar para a vossa realidade.
que é que isto quer dizer? Quer dizer que depois temos de ter a sensibilidade e a habilidade de... Não é uma questão de baixar expectativas, não é ter noção das expectativas em relação à nossa própria realidade. Então imagina uma coisa muito simples que acontece, este boom Maria Montessori, neste caso não é o boom de Maria Montessori enquanto conceito, mas sim dos materiais, da casa, daquela caminha no chão, enfim. Então olha-se neste momento para a parte comercial de Montessori e diz assim, Montessori é só para uma elite, não é? É caro, são coisas caras, enfim. E será que nós podemos conseguir as mesmas coisas, mas de outra forma? Ou seja, procurar um bom carpinteiro, colocar a cama o colchão só no chão. Entendem? Ter a capacidade de inspirar em relação inspirar-se em pessoas e em coisas e em conteúdos, mas depois respirar, trazer isso para a nossa própria realidade. Okay? Então, sempre que eu ouço vários profissionais que têm muito este hábito de dizer não, isso é porque aí é mais fácil, porque aí tens mais recursos, ou porque aí não sei o quê, consegues adaptar à tua realidade. Para isso é necessário que tenhas o quê? Flexibilidade. É necessário que tenhas o quê? Se calhar espírito de trabalho em equipa, por exemplo. Não é? Então essas habilidades são treinadas. Tudo se treina nesta vida. Correto? Tudo se treina. Então vamos continuar. Continua assim. A Isabel Arcão diz-nos assim. Da responsabilidade do professor, a investigação realiza-se num contexto específico em que só este se conhece em profundidade. Para além disso, tem de respeitar o tempo que o professor lhe pode dedicar. Exige simplicidade no desenho investigativo e requer avaliação dos resultados. Isto é uma forma muito simples de dizer assim, não penses que a investigação é só para os carolas que estão lá nas faculdades, nas universidades, ok, fazendo estudos científicos. Não é só para eles. É para ti. Porquê é que é para ti que estás no terreno com o teu grupo de alunos? Exatamente por isso. Porque és tu que estás naquele grupo específico. És tu que estás diariamente com eles. Não existe pessoa da educação que os conheça melhor do que tu. Então, isso é um dom, isso é um privilégio. Para quem está na educação, poder olhar para aquelas crianças... Não, João, então estás a dizer que elas são cobaias? Sim e não. Sim, se fizeres um trabalho de investigação que promovas o sucesso do desenvolvimento daquela criança, daquele jovem, ok? Então digo-te sim, utiliza-as como cobaias. Se fizeres uma má investigação no sentido em que não utilizas esse privilégio que é conheceres esse teu grupo de alunos, então não te digo que são cobaias, ok? Simples assim. Só este consegue conhecer em profundidade. Nós profissionais de educação, somos uns privilegiados porque nós temos o poder de tocar vidas, não é? De fazer parte do crescimento de alguém. Não só os nossos filhos, quando assim os temos no sentido de sangue, ok? Fazemos parte da vida deles. E muitas vezes isso também não acontece, mas enfim, são outros 500. Mas em escola, um profissional de educação consegue tocar a cada uma daquelas criaturas, ok? Para o bom e para o mau. E olhando para o tempo que passamos com eles, para o objetivo que é a disciplina em que estamos ou, enfim, o nível de ensino em que estivermos. Qual a nossa intenção ao ser professor daquele grupo? Naquele grupo existem ali, imaginem, 25 pessoas. Estão 25 pessoas, 26 mais o professor titular. Ao longo do ano letivo, é impossível não haver relação. É impossível. Agora, se essa relação é boa, se essa relação é menos boa, se essa relação é mais ou menos, só depende do professor. João, até os alunos não têm voz nessa questão. Têm voz, mas essa voz é sempre influenciada
pela postura do professor. Não é só a minha opinião, é a opinião de vários autores sobre educação. É? Criança aprende melhor com quem sente afinidade. Não é a matéria, não é o conteúdo. O conteúdo às vezes pode ser uma seca, não é? Pode ser horrível. Não é? Agora, se a pessoa que está a transmitir essa matéria for dinâmico, for brincalhão, for, sei lá, enfim, o oposto daquela matéria, não é? Se calhar vai conseguir com que aqueles alunos aprendam e gostem daquela seca. Simples assim. Simples assim, mas não é feito, não é? Estou a falar simples assim na minha forma de estar, porque para mim faz sentido. Agora, eu sei que é necessário que nós tenhamos o quê? Se calhar, mexer um bocadinho nesta nossa mentalidade de ser professor, de ser profissional de educação. O que é que isto quer dizer? Qual foi a tua intenção ao escolheres esta profissão? Eu não consigo falar mais devagar. Eu começo-me a empolgar e pronto, já foste. Então, continuando na leitura, este documento está muito bom e até posso partilhar convosco, se vocês assim quiserem, também. Só basta mandarem-me mensagem que eu envio, tá? Continua assim. A investigação/ação, para ser investigação, tem que produzir conhecimentos novos, ser rigorosa na sua metodologia e tornar-se pública, a fim de que possa ser apreciada, avaliada, reproduzida e envolvida. Parece mesmo um estudo científico, não é? Será assim? Quando se diz aqui terá que produzir conhecimentos novos, conhecimentos novos para quem? Para o profissional de educação que o está a fazer também. Porque a intenção de fazer este movimento de investigação é para que o professor se possa atualizar, tendo como cobaias o contexto onde está. Certo? Conhecimentos novos. Ser rigorosa na sua metodologia. Que métodos é que existem? Que métodos é que existem? Utilizar o diário, não é? O diário de contexto escolar, ou seja, se és professor do primeiro ciclo, então estás todos os dias com aqueles alunos. Se és professor dos outros ciclos, já só estás certos períodos. Será que influencia ter aulas de manhã ou ter aulas à tarde neste grupo? Porquê é que não influencia em relação ao outro grupo? Ok? Ter esse tipo de metodologia no sentido de questionar e até de comparar, ok? De comparações. Mais, tornar-se pública, a fim de ser apreciada, avaliada e reproduzida e desenvolvida. Tornar-se pública. Não é preciso vir em decreto-lei, não é preciso nós colocarmos aqui todos nas redes sociais a fazer lives, ok? O que é preciso? É partilhar com outros profissionais, sem este medo de o que é que ele vai achar. Eu sou tão diferente, eu penso tão diferente. Se calhar não. Se calhar estamos todos fechados na nossa bolha, com medo do que é que o outro vai pensar, não é? Com medo de bater à porta e perguntar, olha, o que é que achas desta ideia? Se calhar andamos todos a pensar a mesma coisa. E um tem uma ideia, mas fica com ela calado. O outro tem uma ideia e fica com ela calado. Não saímos da cepa torta. A educação em Portugal não sai da cepa torta. Okay? Então eu gosto muito, sim, de ter estes fins de semana em que tive a oportunidade de conhecer uma educadora que veio de Samora Correia, por exemplo, ok? Que está no ensino público e que gosta, já conhece a Isa, que gosta destas temáticas e que se envolve, que quer saber mais. Pessoas que vieram perguntar o que é isso da ecologia, por exemplo. Ok? Tornar público é nós munimos-nos de conteúdos que nos façam sentido, que queiramos colocar na prática e depois partilhar estas ideias com outros. E são ideias que foram desenvolvidas na prática, que nós fomos trabalhando na prática, não são opiniões assim do ar. Eu acho que... o que tu dizes é muito giro, mas isso na prática não dá. Não dá porquê? Já experimentaste? É o que eu digo muito, eu passo a vida sempre a dizer na nossa formação de educador consciente, por favor, antes de dizerem que não
antes de acharem, tudo bem, faz sentido, mas que não é fazível, por favor, experimentem. Convosco, com os outros que estão ao vosso redor. Porque só na prática é que nós vamos realmente conhecer os conteúdos, ok? Só na prática é que nos vai fazer sentido uma coisa e não outra. Porquê que a ecologia nasceu? Exatamente por isto. Porque em 2018 eu fui tirar uma formação de Practitioner de PNL, depois comecei com formações de inteligência emocional, tudo no campo de desenvolvimento pessoal. Tudo começou assim, com o Jorge Dias, ok? E depois fui levando para a prática e fui começando a perceber que em casa as coisas mudaram, que na escola as coisas mudaram. Quando, por exemplo, me diziam assim, adultos, tu agora estás a falar de uma forma esquisita. Eu a pensar logo, será que eu ando a dizer palavras malditas? Porque, enfim, de vez em quando isto aqui dizer, enrola-se tudo, não é? Não, afinal não era só isso. Ok? Quando pessoas realmente que não fazem, não me crescem, nem, como é que se costuma dizer? Não fazem crescer nem desenvolver, ok? Não é bem essa a expressão, mas enfim. Quando pessoas diziam assim, ai, tu és tão seca, ou és tão não sei o quê, eu, não, sou assertiva. Ok? Porque aquilo que eu te disse é isto, isto, isto. Acabou. Não há mais nada. Okay? Então, as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural, porque algo aqui se modificou. Então, certas temáticas que eu não aprendi na formação, não aquece nem arrefece, é isso, obrigado. Olha, já estava longe. Há pessoas que na nossa vida não aquecem nem arrefecem. E está tudo bem. Está tudo bem, ok? Mas isso estava para uma live só. Mas enfim, continuando. Porque realmente nós vamos começando a criar o quê? Uma mentalidade de foco, de concentração. O que é que eu quero fazer da minha vida? O que é que eu quero fazer enquanto profissional? Onde é que eu quero me debruçar? O que é que eu preciso pesquisar mais? Temáticas para mim, não é? A PNL, que foi uma vertente pessoal, fizeram sentido no campo profissional também. E outras temáticas foram nascendo. Porquê? Porque foram chegando até mim. Depois uma coisa muito engraçada, que é quando nós nos focamos naquilo que realmente queremos aprender e evoluir, não é? As coisas vão acontecendo movimentos nesse sentido. Porquê? Porque toda a nossa atenção está virada para aí. Ok? Isto para vos dizer o quê? A ecologia nasceu de uma necessidade minha, enquanto profissional de educação, de partilhar com outros profissionais, e não só, porque a ecologia é para todos os adultos que se relacionam com crianças e jovens. Estão a ver aquilo que eu estava a falar sobre as palavras, ok? Pensar que era coisas assim, olha, misturei tudo, mas não. A ecologia é feita para todos os adultos que se relacionam com crianças e jovens e que queiram aprimorar, que queiram atualizar a sua forma de comunicar. Porque realmente a nossa comunicação, a nossa evolução aconteceu através da comunicação e da relação que temos uns com os outros, ok? E então a ecologia nasceu nesse sentido. Por isso é que todas as semanas, não é? Às vezes vamos variando os dias, porque enfim, a vida é assim. Todas as semanas estou cá para vos falar, para vos fazer pensar. Porquê? Porque toda a minha ginástica está virada para a educação, está virada para a comunicação. Tudo aquilo que eu faço, eu respiro isso. Ok? Eu respiro isso. Porque me faz sentido. Porque ao longo desde 2018, ao longo destes anos, o que é que acontece? Além da formação científica que fui ganhando, eu fui comprovando na prática. Então eu inspirei-me nestes conteúdos e respirei na minha realidade. E nasceu a ecologia. Ok? E é isto. Eu considero-me uma profissional de investigação na educação por isso. Porque estou sempre a pesquisar, estou sempre a ir beber aquelas fontes, não sei quem é, vou lá ver, vou ver mais fundo, ok? Vou perceber como é que as coisas são. Às vezes é só assim, do início é só assim muito subtilmente, mas depois vou mais a fundo. Se fizer muito sentido, então vou mais a fundo, como é o caso da educação especial. Não é? Que agora a ecologia não vai parar, não é? Mas
em termos de formações, vai estagnar um bocadinho até março, para eu me debruçar de corpo e alma na pós-graduação, porque me faz sentido desde sempre. Claro que é uma especialização, mas para mim seria tão bom que a nossa formação de base tivesse esta especialização, porque eu sou educadora de todas as crianças. E todas as crianças fazem parte. A educação inclusiva, para mim, não existe. Porquê? Porque é educação. Ponto. Esta necessidade que nós temos de falar sobre educação inclusiva quer dizer que há uma exclusão de alguma coisa. Sendo que não deveria existir. Porque é educação. Ponto. Tá? Mas isto sou eu. Mas como o mundo não é gerido por aquilo que eu quero, é gerido por aquilo que existe, eu tenho que dançar conforme a música. Esta expressão ouvi este fim de semana também, sobre isso. Eu tenho que saber lidar com estas coisas. Continuando. Agora eu vou-vos dar aqui um esquema daquilo que Isabel Alarcão fala sobre atitudes, sobre 3 conjuntos de competências necessárias para um professor investigador. Ela fala de atitudes, competências de ação, competências metodológicas e competências de comunicação. Ok? E não vos vou dizer aqui todas, não vos vou dizer todas, vou dizer aquilo que me faz mais sentido. E como fala das competências de comunicação, eu vou-vos partilhar essas todas. Então, numa das atitudes de um profissional de investigação, daquelas todas que a Isabel Aracão nos diz aqui, um espírito aberto e divergente, por exemplo, ok? É uma das atitudes de um profissional de educação, de investigação. Para mim, um profissional de educação é todo, devia ser todo, não é? Esta linha da investigação sobre aquilo que acontece na educação era algo que deveria ser desde sempre. Porquê? Porque é o princípio da educação, era a atualização do ser, ok? Certo? Está lógico, não é? Mas pronto, às vezes não é bem assim. Continuando. Outra das atitudes é o espírito de aprendizagem ao longo da vida. Estão a ver porque é que eu quis só sinalizar esta? Porque um profissional que escolhe estar na educação não pode ser um ser humano estático. Nós não somos enquanto espécie, não é? Como é que podemos achar que paramos nos conteúdos do século XIX? Como assim? Okay? Como assim o espaço não se modificou? O espaço físico de escolas não é modificado. As necessidades do ser humano são outras. Como? Como é que não se modificou isso? Como é que conteúdos programáticos não são alterados? Não são reformulados? Não são, não digo encolhidos, mas nem pouco mais ou menos. Porque eu não estou aqui para falar de ser mais fácil estar na escola. Não é uma questão de ser mais fácil, é uma questão de ser útil estar na escola. Ok? A criança, o jovem tem que entender a utilidade da escola. E neste momento, infelizmente, a escola é uma seca. Eu vou para a escola. Não, a utilidade de ir para a escola. Mas esta utilidade é necessário ser trabalhar esta mentalidade de querer crescer. Tanto pela escola como pelos pais. Não é assim? Competências de ação. Falamos de atitudes. Espírito aberto e divergente. Espírito de aprendizagem ao longo da vida. Só vos digo estas duas, há aqui mais. Continuando. Competências de ação. Capacidade de trabalhar em conjunto. Eu também tenho que melhorar, atenção. Eu gosto de trabalhar em conjunto, mas é com as pessoas que realmente eu tenho afinidade. E às vezes é difícil a gente ter afinidade com toda a gente, certo? Mas no contexto profissional é necessário ter, sim, o espírito de conjunto. É juntos que nós pensamos melhor. É juntos que temos ideias de como fazer diferente. Como fazer... Não é uma questão de ser diferente só porque sim, é uma questão de fazer diferente no sentido de que tenha sucesso. Que seja mais uma oportunidade. Não é assim? Então não é uma questão de gostarmos todos da mesma cor. Não temos de estar todos a gostar do amarelo. Não. É uma questão de estarmos todos no alinhamento de reunir competências, estratégias de como fazer de forma diferente para chegar até aquele aluno. Para que aquele aluno entenda a utilidade da escola. Ok?
Não é só em relação aos conteúdos e às competências que a criança e o jovem vai adquirindo estando na escola. Vai adquirindo essas competências segundo a habilidade da sua relação de professor-aluno. Aqui, ao longo do texto, fala-nos muito sobre a necessidade que o professor tem de perceber as competências de saber ensinar. Ok? O saber ensinar. Então, acho que foi o professor José Pacheco, não há problemas de aprendizagem, há problemas de ensinagem. Mais ou menos assim. E é duro nós ouvirmos isto, não é? Nós estudamos e passamos pela escola de formação de formadores, não é? Formação de professores. Pensamos assim, não, a gente teve a estudar, ok, mas é preciso mais. Não é só aquilo que nos foi ensinado na formação base, é preciso mais. Mas é preciso mais porquê? Porque em todas as profissões que têm um impacto em relação à vida humana, é necessário uma atualização. Simples. Um médico não para. Porquê? Porque ele tem impacto no desenvolvimento do ser humano. Ponto. Ok? Competências de comunicação. Não vou às competências metodológicas, está bem? Mas vou às competências de comunicação, que nos diz o quê? Clareza. Clareza de quê? Clareza de ideias, clareza de intenção, clareza de objetivos enquanto profissional. O que é que tu queres nesta ano letivo atingir com os teus alunos? Quais são as tuas expectativas? Para ter expectativas é necessário que conheças o teu grupo primeiro também. Diz aqui, todas as profissões precisam de atualização. Correto, certíssimo. Só que há umas que têm um impacto maior no outro ser humano. Ok? Claro que, por exemplo, um profissional de computador necessita sim de se atualizar. Há sempre software que está a modificar e tudo mais. Olha, eu aqui a falar como se percebesse alguma coisa da coisa, mas pronto. Só que qual é a diferença? É que o profissional de computadores ou da parte digital, se não se atualizar, é mau para ele. Certo? Agora, um profissional de educação, se não se atualiza, é mau para ele, enquanto profissional, e mau para os outros, para os alunos. Porquê? Porque vão ser impactados de uma forma menos boa por aquele profissional. É essa a gravidade da coisa. É que um profissional que não se quer atualizar só porque sim, numa área de computadores, de livros, enfim, tudo bem. Agora, quem se relaciona com outros seres humanos, no mínimo, só pode ser excelente. Ok? E João, és muito dura. E João, não é uma questão de dureza, é uma questão de responsabilidade. É uma questão de ética, é uma questão de verdade. Eu tenho tempo, eu tenho uma vida igualzinha à vossa também, família, filhos, gosto de fazer coisas, gosto de estar sozinha, gosto de não fazer nada, gosto de dormir. Mas eu não posso parar na profissão porque eu escolhi. Ok? Que eu escolhi. Ninguém me disse faz obrigada a ser. Não, eu escolhi. Ok? Eu escolhi. Clareza. Diálogo, argumentativo e interpretativo. Para haver um diálogo é necessário que as pessoas estejam reunidas. É necessário que eu esteja reunida com quem eu possa aprender mais, com quem eu tenha ideias diferentes. Ok? É preciso eu saber articular e esquematizar as minhas ideias para que possa, de uma forma clara, partilhar com o outro através do diálogo, conseguir interpretar aquilo que o outro me está a querer dizer, sem levar para o lado pessoal achando que é uma coisa contra mim. Então, esta parte aqui tem muito que se lhe diga, muito, mas enfim, isto é uma live, está bem? É só para dar assim umas sementezinhas, ok? Terceiro, são só 3 competências, são só 3, é para ser assertiva, para ser assim na mousse da coisa. Clareza, diálogo e realce para os aspectos que contribuam para o conhecimento ou para a resolução dos problemas em estudo. Ou seja, estas competências de comunicação estão interligadas com o resultado daquilo que vamos sair, ou seja, experimento bem a coisa que sumo sai. Estamos a fazer isto com que intuito? Para melhorar o quê?
ok? O que é que vai ser melhorado? Então, o nosso objetivo, não é? O nosso fio condutor é o conhecimento dos obstáculos que possam haver e contribuirmos para a resolução desses eventuais problemas ou obstáculos, ou desafios, como quiserem chamar. É com o intuito de resolver ou de propor uma resolução. Às vezes podemos não achar logo à primeira, às vezes ao compartilhar essa ideia com outros, os outros contribuem para essa resolução. Uma cabeça pensa melhor que duas. Ok? Meus queridos, muito há mais para falar sobre este texto. Aqui uma frase muito gira. Aprende-se a investigar, investigando. Aprende-se a investigar, investigando. Bem, enfim, se quiserem receber este excerto que eu tive o privilégio de receber numa disciplina, okay, desta formação de educação especial, do professor investigador, Que Sentido, Que Formação, da Isabel Alarcão, da Universidade de Aveiro. Tenho todo o gosto em partilhar convosco. Dizer-vos também que, mais uma vez, a ecologia esteve este fim de semana, estes 3 dias de investigação sobre a educação, com uma temática que muitas vezes pensamos assim, nada tem a ver com a educação. Mas tem tudo a ver com a educação. A nossa comunicação, a forma como eu comunico. O que é comunicação? Eu não estou a dizer nada, pois, mas mesmo não dizendo nada, estamos a comunicar. A nossa comunicação não é só verbal. Há toda uma panóplia, não é? Há uma comunicação verbal, não verbal. O que é não verbal? A nossa postura, não é? Na nossa comunicação verbal, o tom de voz. Enfim, tudo é comunicação, como diz o meu querido professor Jorge. Não é? Uma coisa que aprendi onde? Na programação neurolinguística, não é assim? Bem, já estive aqui até, ultrapassou um bocadinho do tempo que eu queria, mas é isto que vos deixo hoje, este conceito de professor profissional de educação, de investigação, este investigador, que sejamos todos, enquanto seres humanos, investigadores da vida, que possamos usufruir da vida que temos de uma forma útil, de uma forma prazerosa, numa forma que nos faça sentido, sempre com este intuito de evoluir, ok? Sabendo que nós somos, muitas vezes, quase sempre, reflexo para outra pessoa. E quando digo pessoa, refiro-me a crianças também, não é? Crianças e jovens. É isto que vos queria partilhar hoje, nesta reflexão da ecologia educacional. Vemo-nos para a semana. Um beijinho grande a todos. Fiquem bem.